história está repercutindo muito, que é a falsa operação da polícia, que foi comandada pelo deputado Tito Barrichello, já estava ali na mira da Corregedoria da Polícia Civil. Só que agora também vai ser investigada pelo Ministério Público, porque a suspeita é de que o deputado que tirou licença do cargo para se tornar parlamentar não poderia estar à frente de uma ação desse tipo. Ele publicou vídeos nas redes sociais dizendo que tentaria cumprir um mandado de prisão, supostamente ali contra um homem que teria ameaçado de morte um advogado. Mas o desenrolar dessa história mostrou que o mandado seria relacionado à violência doméstica e não teria nada a ver com tentativa de homicídio. Bom, o próprio flagrante também foi questionado e aí o tema esquentou o clima na Assembleia Legislativa. Você vai ver na reportagem agora. A sessão começou com o deputado Tito Barrichello numa conversa ao pé de orelha com o presidente. Mais cedo, Adhemar Traiano já tinha lavado as mãos. Tomei conhecimento pela imprensa, né? Eu não posso aprofundar sobre o tema e não cabe também à presidência tomar qualquer iniciativa. É um caso que aconteceu fora do Poder Legislativo. Se alguma recomendação vier por parte das estruturas da própria polícia ou algum fato novo dos parlamentares possam tomar alguma providência, as medidas serão tomadas. E olha que a operação já foi considerada ilegal pela Polícia Civil. As imagens postadas pelo delegado já estão com a Corregedoria. Tito e a mulher dele são delegados licenciados para exercer funções políticas. Ele é deputado estadual e ela, assessora de deputado federal. O homem de barba longa também é policial licenciado. É outro que irá se explicar para a Corregedoria. Na Assembleia, Tito procurou um a um dos deputados para se explicar. Discursou por 20 minutos e depois foi dar entrevista. As redes sociais está divulgado como operação, não como operação policial. E operação é toda ação concatenada. Eu não gosto de usar o termo operação, usei o termo operação, mas acho que é até um termo melhor, porque define uma ação que tem como escopo alcançar um objetivo. Então eu vou chamar de operação. Foi filmado porque eu tenho vida pública, porque eu sou um agente político e eu preciso mostrar para a sociedade aquilo que eu estou fazendo. Repetiu o discurso que surgiu após a RIC TV expor a falsa operação, de que estavam atrás de um homem com mandado de prisão em aberto por descumprir medidas protetivas em favor da ex-mulher. Poderia pedir para ligar para um 181, 190, como faço muitas vezes? Sim, mas era uma situação mais do que emergencial. Então, passou pela vítima, mulher, e fez sinal com a mão de que iria matá-lo. Tudo isso estava em segredo de justiça, até por isso que eu não podia trazer para a imprensa naquele momento. E essa era a prisão preventiva decretada. Está no pedido de prisão preventiva, está no parecer do Ministério Público, um plano orquestrado pelo criminoso, que é o ex-cônjuge, o ex-acompanhante, não sei se são casados, né, para matar o advogado, e para matar a advogada, porque ele é advogada, coincidentemente. Ele é advogado dela no processo. Não havia mandante de crime contra o advogado a ser preso. Não é permitido cumprir mandados durante a noite. Não havia mandado de prisão sobre isso autorizado pela Justiça. Era uma situação emergencial e, no meu compreender, aquele criminoso poderia ir atrás dela. E por isso tem uma decisão de prisão preventiva decretada. E ele passou no mesmo dia, além da prisão preventiva decretada com parecer do Ministério Público, ele passa fazendo um sinal de arma para ela. Então eu resolvi agir. Essa operação foi totalmente legal, nos limites da lei. Poderia ter informado a polícia? Sim, poderia ter informado a polícia. Mas eu fui além, eu fui atrás dele. Eu não fui cumprir uma mandado de prisão. Eu fui em virtude de uma situação de flagrante delito, senão eu não iria. E a situação era muito emergencial e me ligaram. Mas não custa lembrar, né? As palavras do deputado na hora da operação caça-clique eram outras. Estamos trabalhando porque buscamos o cumprimento de mandados, de um mandado de prisão especificamente relacionado a um grande advogado aqui
de Curitiba que foi vítima aparentemente de uma tentativa de homicídio. Em um momento o senhor fala aqui em problema com mulher, o senhor fala em homicídio, suspeito de homicídio contra advogado. Isso aqui é a página do senhor. Perfeito, está no pedido de prisão preventiva que eu vou entregar para vocês agora. O senhor está falando violência contra a mulher. Não. Está no pedido de prisão preventiva dele, está na decisão do Ministério Público, o embasamento legal, e eu vou entregar para vocês uma cópia que estava sob sigilo, onde consta a contratação do criminoso e o plano de morte. Por que o senhor não falou isso no vídeo, então? Por que o senhor vendeu para o seu seguidor a história de homicídio contra o advogado? Porque eu tinha ciência desses fatos com base no que as vítimas me trouxeram. Durante a entrevista, Tito Barrichello trouxe a informação. Ele disse ter procurado o chefe da Polícia Civil para explicar a tal da operação. A mesma que foi considerada irregular e provocou a investigação da Corregedoria. Ele me disse que se eu fizer as operações é para fazer com menos cara de polícia civil, que está todo mundo de preto, que perpassa a ideia. Então ele autorizou o senhor a fazer isso? Ele não autorizou porque não tem poder de autorizar e nem desautorizar. Eu fui quinta-feira, eu fui na sexta-feira. O senhor foi espontaneamente, por que procurar o delegado-chefe depois disso? Estava com medo, um receio? Por causa da imprensa, por causa daquilo que estava sendo veiculado na imprensa. Que Isso foi na quinta, nossa matéria foi na sexta. A de vocês não, mas as redes sociais estavam bombando, falando em operações fake, isso, aquilo. É normal o senhor levar a vítima desse crime, desse homicídio arquitetado, nessa operação? A vítima não foi. O advogado? Não, o advogado foi. Não é normal, mas ele é advogado e ele quis ir junto para acompanhar. Paralela à investigação policial, tem mais contra o deputado. O Ministério Público informou que também abriu investigação. E o PT, que faz oposição a ele na Assembleia, prepara providências na Comissão de Ética. Eu não compreendi a celeuma, não compreendi assim todo o dano, as pessoas falando que é ilegal, que é fake, que é isso. Então, por isso... A Polícia Civil falou. A Polícia Civil abriu um procedimento na Corregedoria, não é a imprensa. Não abriu. A Polícia Civil possivelmente vai me escutar, que é normal, que é tradicional. Eu já fui escutado dezenas de vezes. Quase todos os meus inquéritos de homicídio é bem comum, por exemplo, o investigado dizer que não assinou documento, que não fez isso, nós somos ouvidos. Então eu vou ser ouvido. Tatiana Guzella, a delegada licenciada, esteve por lá. Ela estava acompanhada do advogado que provocou a falsa operação. Ela é pré-candidata a vereadora em Curitiba e buscava espaço de comentarista na TV. Já Tito Barrichello até flores levou para distribuir na sessão. Claro, tudo devidamente gravado para ser exibido nas redes sociais. Se me perguntar hoje, com tudo que está acontecendo, se eu faria de novo, faria. Em regra, as pessoas não agem, diz, se vira, liga para o 181, liga para o 90, né? E depois vão chorar no velório. Tá certo, pessoal? Eu não errou em nada. Eu não errei em nada. Olha, o Vilches está aqui, que foi quem fez a reportagem, a gente já vai falar sobre esse assunto. A Assembleia, o bloco que reúne 8 deputados estaduais, divulgou uma nota no qual exige providências sobre a falsa operação policial conduzida pelo Tito Barrichello do União Brasil. Os deputados informaram que vão adotar todas as medidas cabíveis em âmbito administrativo e judicial, visando, então, uma investigação completa e a devida responsabilização dos envolvidos. A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, do PT, usou a tribuna para denunciar as ilegalidades cometidas pelo deputado Tito Barrichello. Ela disse, entre aspas, se isso não é quebra de decoro e não é motivo de corregedoria, o que será dessa casa? Disse a deputada. Ana Júlia disse também que o comportamento do delegado envergonha o parlamento e compromete a moralidade da casa. Vamos ouvir um trechinho do que foi falado pela deputada. Nós temos um deputado fugindo do exercício e da prerrogativa enquanto deputado, agindo como delegado. Cargo esse que ele abriu mão. Abriu mão por livre e espontânea vontade. Ele se colocou como deputado. Ele se colocou como um membro do Poder Legislativo. Função do Poder Legislativo é legislar, é fiscalizar, é debater, é parlamentar. Não é ser delegado, não é cumprir mandado de prisão, não é fazer
fantasia, teatro, não é ir com carro alegórico na casa das pessoas, não é andar armado com um fuzil no meio da rua, que foge inclusive do seu porte, que foge inclusive do direito que ele conquistou de andar armado. Então veja, senhores e senhoras deputados e deputadas, o absurdo que nós estamos passando nessa casa. E aqui eu coloco, o deputado Tito fez um discurso muito comovente, dizendo que era em defesa das mulheres, dizendo que era uma situação de flagrante. Mas que flagrante é esse que dá tempo de chamar a televisão, que dá tempo de entrar ao vivo, mas não dá tempo de chamar a polícia? Que flagrante é esse, senhores deputados e deputadas? Com hora marcada, com televisão. Se isso não é quebra de decoro, se isso não é motivo de corregedoria, o que é? Olha, a gente tem que dizer aqui que foi corajosa a deputada de enfrentar todo mundo ali e exteriorizar, na visão dela, aquilo que é repudiante. Deputada em primeiro mandato, a mais nova da Assembleia Legislativa, e falando que muitos ali poderiam ter dito e, ó, ficaram quietinhos. Ficaram calados. Como é que está essa situação, do seu entendimento, você que tem acompanhado o Vilches de perto, tudo o que está sendo apurado por Corregedoria, por Ministério Público, por Assembleia? Boa tarde para você, Furlan, para o pessoal de casa. Então, assim, a pior coisa que o Tito poderia ter feito ontem foi ter dado essa entrevista. Porque é aquela coisa, ele tentou se explicar e acabou soltando algumas frases que pegaram muito mal para ele. Como, por exemplo, essa que nós levamos ao ar aqui, ele disse, falando do delegado geral, ele disse assim, ó, ele não tem poder de autorizar ou desautorizar a minha operação. Falou, tá gravado, nós exibimos. Imediatamente, o Roquembar mandou o seguinte recado. O delegado-geral Roquembar esclarece que o deputado Tito esteve no seu gabinete na sexta-feira pela manhã. Isso porque isso ninguém sabia. Quem falou foi o próprio Tito. Quer dizer, o Tito, quando viu a repercussão que nós estávamos atrás dessa história, ele se antecipou e foi procurar o delegado-geral. Delegado, sabe Deus qual foi a conversa. Mas ele foi lá se explicar. Ninguém divulgou isso. Ninguém sabia. Só entre eles. Só entre eles. E ele deu com a língua nos dentes ali com a imprensa e o delegado-geral já confirmou. Durante a conversa, Roquembar informou que o caso já seria encaminhado para a Corregedoria para análise e apuração da ação e não contaria com o aval da instituição. Perfeito. Isso foi exatamente o que foi feito pela Polícia Civil, como já divulgado na nota para a RIC TV na sexta-feira. O delegado-geral, presta atenção, Furlan, o delegado-geral ressalta que em nenhum momento falou que ações como aquela poderiam ser realizadas sob quaisquer condições, sendo qualquer informação diferente dessa uma inverdade. Quer dizer, quanto mais fala, mais se enrola. Olha, pelo que a gente tem percebido, ambos ficaram estremecidos com a repercussão da situação. O advogado, que a gente trouxe aqui, e também o delegado, aqui o advogado que está aqui, Igor Ogar. Então, você foi ouvir ele também, o que ele disse? O advogado é o seguinte, a OAB ontem mandou uma nota pra gente, falou que abriu um procedimento para investigar o Ogar. E aí a gente falou, peraí, ele disse que foi vítima de tentativa de homicídio, não foi isso? Foi. Não foi isso? Foi. Mas a investigação do OAB não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Eu conversei hoje cedo com um advogado que faz parte da Comissão de Prerrogativas da OAB aqui de Curitiba, OAB Paraná. A Comissão de Prerrogativas é aquela que existe para atender às necessidades dos advogados em toda e qualquer circunstância. E aí ele estava me explicando exatamente qual vai ser o trabalho dessa investigação aberta pela OAB. Vai apurar, entre outros, o seguinte, por que o advogado, tendo em tese sido ameaçado, não levou esse caso para uma polícia, um distrito de área? É muito grave ser ameaçado de morte. Não fez, por isso vai ser investigado. Outra questão importante também, se tinha um mandado em aberto contra uma determinada pessoa, cliente do advogado, e essa medida protetiva foi descumprida e precisava ser levada à prisão, ele, advogado, ele deveria ter chamado imediatamente a delegacia de área, a delegacia da mulher. Isso não aconteceu. Não, ele procurou um delegado amigo. Um delegado amigo. Só que tem um ponto importante, viu, Vilches? Que ele disse depois... E licenciado, tá? Que não teria chamado amigo. Bom. Que ele teria visto supostamente a publicação, esse story na rede social, e teria aparecido lá. Quer dizer, no nosso entendimento jornalístico, dá a entender que ele quis tirar o corpo fora dessa suposta ligação. Agora, diante de uma investigação, é possível uma quebra de sigilo telefônico para saber se isso existiu ou não? Mas para quê? Você acha que precisa, Furlan?
Eles produziram provas contra eles mesmos. Se você vai ver, tem um momento em que no Instagram do Tito tem até o horário da operação. E esse questionamento vai ser feito para o advogado. O advogado, o senhor sabe melhor que ninguém que mandado judicial não se cumpre depois das 6 horas. E tá lá, aqui ó, 7h31? 19h31. Um advogado, é o que a OAB sustenta nessa conversa que eu tive com esse advogado da Comissão de Prerrogativas. A OAB sabe, e um advogado deveria saber, não se cumpre mandado de prisão, qualquer coisa que seja depois das 6 horas. E está lá a produção de prova contra eles mesmos. Então a gente vai seguir acompanhando esse caso, Vai. porque ainda há novos desdobramentos. Há muita coisa. Tem muita gente, não vai dar nada, não vai dar nada. Já deu, gente. Já deu. Vilches, obrigado. Deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa, que a hora que o Vilches entrou aqui, eu não falei boa tarde para ele, o pessoal de casa pode pensar que foi deselegante. Não, é que a gente está junto desde hoje cedo. Então, obrigado, viu? Então, a gente estava até combinando outras coisas aqui, fica tranquilo. Obrigado, Vamos lá, Vilches, é valeu, muito tchau, bom tchau. ter você aqui.